Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é José Luiz, do canal Semente Espírita, atendendo mais uma vez ao convite para participar junto ao grupo SELEC. E o convite foi feito para que eu pudesse tratar de alguma forma sobre o capítulo 141 do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso conhecido já irmão, o escritor espiritual Emmanuel, pela mediunidade de psicografia de Chico Xavier. Então, esse capítulo do livro tem como título Pior para Eles. Eu vou ler aqui um trechinho do que Emmanuel se baseou, que é um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21, que trata assim: Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus falou nisso. O contexto da história toda é que ele estava ali pregando no templo e pegou do livro para ler um trecho, e após as leituras ele falou então que se cumpria ali algumas das profecias feitas pelos antigos profetas. Então Jesus ali naquele momento, ao pregar para eles, estava cumprindo essa profecia, ou seja, estava ali ele, o Messias, o enviado de Deus, trazendo para eles textos que foram escritos sobre ele, sobre Jesus, prevendo o seu advento, preparando as pessoas espiritualmente para aquela ocasião. Ou seja, as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus estavam com o privilégio de acompanhar pessoalmente, de testemunhar um cumprimento de profecia lida pelo próprio profetizado, que é uma coisa assim fantástica, realmente, uma oportunidade única e que se nunca mais vai acontecer, é claro. Mas o que é que isso para nós interessa hoje? Qual o impacto dessa informação em nossas vidas? O que representaria isso para nós espíritas? Nós que estamos abraçando a doutrina, lendo a doutrina, pesquisando, estudando, participando do centro, o que representaria para nós esse trecho que Emmanuel, não à toa, não foi por acaso, que ele deu esse título e escolheu essa passagem de Lucas para poder ilustrar uma série de reflexões muito importantes que vamos trazer a partir de agora. Então, são várias perguntas que vão ser feitas. Algumas delas aparentemente não vão ter respostas, porque é de fórum íntimo. É uma questão que vai ser feita e eu não posso responder por outra pessoa. Então, cada um vai ter que fazer a sua reflexão, a sua autorreflexão, para tentar, de alguma forma, chegar às suas próprias conclusões. Então, vamos lá. A primeira pergunta: para quem Jesus falava ou fala? Falava naquela época e fala hoje. E aí vem a primeira, essa é a reflexão, uma das reflexões. Para quem Jesus está falando? Muitas vezes, nós que estamos acompanhando a doutrina, que estamos acompanhando o Evangelho, as reuniões do centro, a presença dos palestrantes, aquelas pessoas que estão ali levando alguma coisa, e achamos, muitas vezes, que aquelas advertências, aquelas chamadas de atenção que a gente recebe ali quando está ouvindo alguma coisa, ou quando estamos lendo o Evangelho, na nossa intimidade em casa, antes de dormir, ou em algum lugar, no trabalho, na hora do almoço, eu vou lá, pego o Evangelho e leio. E ali tem advertências, tem situações que Jesus indica, que com certeza a maioria de nós imagina, e nós imaginamos que é para outra pessoa. Aquelas advertências, aquela reflexão que Jesus cobra da gente, na verdade não é da gente, não é para nós. Muitas pessoas imaginam que aquela reflexão, enfim,
se dirige para outra pessoa, é endereçada para outra pessoa, quando na verdade Jesus fala a cada um de nós. Semelhante ao que aconteceu lá com a adúltera, que foi surpreendida pelos fariseus e que se reuniram para tentar jogar Jesus numa situação sem saída. E o que ele fez? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa é a primeira questão que nós devemos ter. Aquela pessoa que não se observa passível de mudança, merecedor de uma repreensão, aquela pessoa que se imagina muito acima daquela situação ali, com certeza está envolvido numa ilusão, numa fantasia muito grave, muito grande. Por quê? Porque essa pessoa que pensa que não precisa dessas reflexões, não precisa dessas advertências, é talvez, ou certamente, a pessoa que mais precisa. Começando pela falta de humildade, pela falta de visão. Ora, nesse planeta, nesse torrão aqui, que a gente chama de Terra, essa esfera que está viajando pelo espaço, não há, com raríssimas exceções, não há uma pessoa encarnada nesse planeta que não esteja aqui por uma necessidade evolutiva. Então, quem está aqui nesse planeta de expiações e provas, com raríssimas exceções, muito poucas exceções, está aqui para evoluir. As raras exceções, nós falamos assim de pessoas, de espíritos missionários que estão aqui para trazer evolução, para trazer mensagens revolucionárias, para impulsionar a humanidade na ciência, para impulsionar a humanidade na filosofia, na religião, enfim, que trazem realmente tarefas especiais. E nós sabemos que não são, não é coisa assim frequente, não é uma coisa comum, corriqueira. Então, a grande maioria, a maioria esmagadora que está nesse planeta, veio para se corrigir, veio para se melhorar. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, perdoa o inimigo, compreende, tem paciência, é para cada um de nós. Não está falando para o meu vizinho que é chato, não está falando para minha filha, meu filho, minha esposa ou meu marido. Está falando para mim. Eu que estou lendo, eu que estou ouvindo aquela advertência é para mim. Não é à toa que eu estou lendo aquilo ali, não é à toa que eu estou estudando aquilo ali, não é à toa que eu estou escutando aquilo ali, não é à toa. Então aquela advertência, aquele pensamento está sendo direcionado para aquela pessoa que está escutando, que está lendo. Então essa é a reflexão. A primeira pergunta, para quem Jesus fala, ou falava, ou está falando? Para aquela pessoa que está ali ouvindo ele falando. Jesus fala isso para nós através do Evangelho, através da espiritualidade, através das pessoas que nos cercam, que vez ou outra, principalmente aquelas pessoas que não gostam da gente, que são aquelas que não têm por que esconder de nós um defeito nosso. Então elas, evidentemente, não é agradável, mas elas têm uma sinceridade, talvez até grande até demais, mas que podem, naquele momento, desejando ofender, falar uma grande verdade para nós. Então, é muito interessante desenvolver e exercitar essa humildade necessária para podermos evoluir aqui na Terra. Se não, caso contrário, fica difícil a gente realmente aprender com o Evangelho, realmente aprender com Jesus, se não tomarmos para nós o que Ele ensina. Essas reflexões que vamos desenvolver, essa já foi uma. As demais, todas elas se baseiam em cada trecho do texto de Emmanuel. Então é muito importante, muito interessante que vocês leiam esse capítulo 141, façam suas análises,
avaliem o que estamos falando aqui agora nesse momento, porque é muito importante. A gente não vai aceitar cegamente nada, a gente tem que ouvir, refletir, pensar, vale a pena? Tá certo? Zé Luiz está falando que é certo? Não tá? Isso é importantíssimo para que nós tenhamos realmente a oportunidade de aproveitar bem, de aproveitar melhor os conhecimentos que Jesus traz para nós, que a espiritualidade traz para cada um de nós, que a doutrina espírita dá para cada um de nós. Então a segunda pergunta, a segunda questão é: quem procura os grupos religiosos? Quem está procurando os grupos religiosos? E vamos falar com mais propriedade sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, o centro espírita. Quem está procurando o centro espírita, os centros espíritas? Todo tipo de pessoa. A resposta é essa. Todo tipo de pessoa procura o centro espírita. Desde as pessoas bem intencionadas, que estão procurando ajuda, que estão desesperadas. Muitas vezes o centro espírita é o último recurso. Já procuraram outras religiões, já procuraram tratamento médico, tratamento psiquiátrico, já trataram seus problemas em vários locais e não chegaram a uma conclusão, não tiveram sucesso, não conseguiram chegar realmente a uma solução. E aí alguém sugeriu: procura o centro espírita. E as pessoas procuraram. Então tem todo tipo de pessoa. Aquela pessoa que precisa, aquela pessoa que está indo porque alguém foi levado por alguém. Todo tipo de gente tem ido ao centro espírita. Agora, por que essa pergunta? E para que essa reflexão? Porque lá no texto de Emmanuel, ele fala que muitas pessoas chegam até o espiritismo por curiosidade, até mesmo com intenção de confirmar suas suspeitas de que o espiritismo seja uma fraude, seja os médiuns são charlatães e os fenômenos mediúnicos não existem, não são reais. Enfim, muitos se aproximam, claro, de maneira disfarçada, de maneira ocultando essas intenções, mas se aproximam do espiritismo com esse tipo de interesse. E não tenhamos dúvida, muita gente tem realmente procurado o espiritismo para isso. Ao invés de realmente procurar para conhecer, para de fato levantar tomar uma decisão ou tirar uma opinião de fato baseada na observação, baseado na convivência com a doutrina, com a leitura, com a pesquisa, com o estudo, não. Querem realmente, por algumas reuniões que observam, por alguns comportamentos que estão ali se manifestando, essas pessoas acham que já tem um diagnóstico perfeito daquilo que tinham suspeita. E não é verdade. Contudo, essas pessoas que estão procurando o espiritismo com interesse, procurando o espiritismo com segundas intenções, na verdade, elas pensam que estão sendo movidas apenas pela curiosidade, quando, na verdade, existe as mãos dos espíritos envolvendo aquela pessoa. Então, não tenhamos dúvida, a espiritualidade está sempre agindo de alguma forma muito discreta para que essas pessoas procurem a verdade, procurem a luz. Sejam tocadas como Paulo de Tarso foi, tocadas pela verdade, tocadas pelo conhecimento da verdade. Então, se, na verdade, o motivo de chegar até o centro foi por algum motivo talvez não tão honesto, não tão positivo, mas de outro lado, de alguma forma, de forma indireta, de forma talvez que eles nem imaginavam que iam chegar naquele momento, mas a verdade e a luz tocam os corações das pessoas. Na verdade, muitas pessoas continuam no centro, depois de serem tocadas, depois de serem envolvidas pela verdade, envolvidas pela luz. Mesmo assim, essas pessoas continuam se manifestando de forma suspeita, de forma estranha.
Isso é muito evidente quando nós começamos a observar o comportamento daquelas pessoas que estão no centro, começando por nós. Nós temos que ter ideia, noção bem clara do porquê que eu estou no centro. Eu tenho que ter essa certeza. Eu estou no centro para trabalhar? Eu estou no centro para servir, para ser útil, para exercitar a caridade, para desenvolver espiritualmente, para evoluir espiritualmente? Ou eu estou no centro para ocupar algum cargo, por exemplo, para ter status? Sou diretor disso, daquele setor, eu sou responsável pela tesouraria, pelo dinheiro, sou presidente, sou vice-presidente, sou secretário, sou... Para quê? Por que eu estou no centro? Se é para evidenciar a minha pessoa, se a ênfase é a minha personalidade, então eu escolhi de forma errada o lugar para estar, porque centro espírita é o local onde o mais importante não está em ninguém, está na união, está na humildade, no exercício do amor, na prática da caridade. É isso que é importante no centro. Não é o presidente, não é o vice-presidente, não é o diretor, nada disso. Esses cargos, essas eleições que acontecem, são subterfúgios humanos, são artifícios humanos, que não têm valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então, o valor real é como Jesus fala: aquele que quiser ser o maior dentre vós, naquela discussão entre os apóstolos, quem era maior, quem era... Enfim, quem ia ficar no lugar de Jesus quando Jesus morresse. Então Jesus, sabendo dessa inquietação dos apóstolos, ele chamou a atenção deles. Olha, quem quiser ser o maior dentre vocês aí, seja aquele que mais sirva. Aquele que seja o maior servo entre vocês, vai ser o maior entre vocês. Aí aquietou. Porque todo mundo queria poder, queria mandar, queria ser o líder, queria ter vantagem, algum benefício. E Jesus lhe disse: quem quer realmente me seguir, quem quer ser o maior, quem está no primeiro lugar, quer ser o líder, sirva os outros, seja servo dos outros. Então, que seja uma disputa para quem seja mais humilde, uma disputa de quem fala pouco de si, seja uma disputa pelo amor do próximo, em ajudar o próximo, e não para a evidência de si mesmo. A terceira reflexão, ela foi, agora há pouco, já demos uma pequena pincelada na terceira reflexão, que falamos quem procura. Agora vamos procurar. Por que procura? Então, esse porquê é muito importante. Esse porquê, ele vai dizer definitivamente a razão de estarmos no centro, o nosso objetivo de abraçar a doutrina e a intenção por trás das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos sentimentos. Então, esse porquê procuramos o centro é muito importante. Tem pessoa que procura por curiosidade, outra por desafio, outras por ambição. Nós vimos isso agora há pouco. Mas qual seria de fato o melhor interesse? O de servir. Certa vez, Chico Xavier estava ali observando as pessoas na fila do passe, para tomar ali o passe energético, e ele confidenciou para alguém que estava perto dele, um amigo dele, disse assim: essas pessoas não estão precisando de passe, elas precisam de pá. Aí o amigo riu: como assim pá? Pá, a ferramenta. Ou seja, aquelas pessoas estavam precisando de trabalho. Ou seja, muitas pessoas estão no centro pensando que são coitadinhas, que estão ali precisando de ajuda, de energia, porque estão doentes, porque são fracas, porque isso, porque aquilo. Estão sendo perseguidas, é um processo obsessivo muito sério. E poucos têm a ideia de que estão ali para trabalhar. E que o trabalho seria a forma mais poderosa de oração. Seria a maneira mais eficiente para exercitarmos a caridade. E também a terapia mais poderosa para qualquer tipo de doença mental ou física é o trabalho.
O trabalho é terapêutico, o trabalho dignifica, o trabalho ele faz com que a pessoa tenha utilidade na sua existência. Então muita gente está acumulando energia, está ali precisando realmente, aquela ociosidade toda provoca enfermidade, porque a pessoa está ali parada, sem nenhum exercício, ela de fato vai adoecer. Então, não tem coisa melhor para qualquer pessoa, para qualquer problema que ela possa ter, do que trabalhar. Então, trabalhar no sentido de evolução. Não é só trabalhar braçalmente, não é questão de estar ali pegando peso, varrendo. Não. É trabalhando a sua mente, trabalhando a sua vida, exercitando o amor, pondo em prática aquilo que Jesus ensinou, exercitando os princípios que a doutrina espírita está oferecendo. Isso é um trabalho. A lei de trabalho, enunciada lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, essa lei de trabalho prevê toda uma sorte de atividades que começam na nossa mente, trabalhando a nossa mente. Então, todo trabalho, todo projeto, todo tipo de exercício começa mentalmente, começa lá nos pensamentos, nos sentimentos. Então, esse trabalho é muito importante e que poucos de nós faz. Quando temos dificuldade para isso, o que devemos fazer? Devemos procurar uma ajuda, seja uma ajuda psicológica, um terapeuta, né, psicólogo, um psicólogo, psicóloga, que vai nos dar de forma muito positiva a ajuda, e procurar atendimento no centro, mas não nos esquecendo que em qualquer uma dessas alternativas, seja psicólogo, seja centro espírita, vai depender grande parte da nossa atividade, da nossa atitude, da nossa iniciativa. Ninguém se cura só porque o outro está curando, não. Aquela cura, ela vai acontecer a partir também do nosso esforço. Jesus disse isso sempre: a tua fé te curou. Então ele nunca disse que ele curou, mas a confiança que aquela pessoa tinha nele, a certeza que ele ia curar, é que curava as pessoas. Então a cura vem de dentro para fora, de tudo, seja físico, seja espiritual. Mas se muitos de nós chegaram ao centro com intenções duvidosas, grande parte dessas pessoas, ao longo do tempo da convivência com a doutrina, pela energia que tem a doutrina espírita, pela energia positiva que tem os ensinos de Jesus, essas pessoas que chegaram com a intenção duvidosa, elas vão ser trabalhadas e vão ser auxiliadas a mudar de posição, a mudar de comportamento. Vão ser convidadas a isso. Infelizmente, muitas pessoas não mudam. Elas se disfarçam através da educação, através da cultura, enfim, aquela pessoa tem um certo patrimônio cultural, ela lê muito, então ela é inteligente, ela é erudita. Então ela disfarça, sabe disfarçar de alguma forma aquilo que sente por dentro, em relação aos outros, em relação à doutrina. Então, infelizmente, tem pessoas que continuam nisso, permanecem nessa situação. Mas eu queria lembrar aqui agora um pensamento presente na obra O Pequeno Príncipe, do escritor francês Saint-Exupéry. Então lá, o autor fala assim: nós nos tornamos responsáveis por aquilo que cativamos. Isso é um pensamento de grande profundidade, de grande impacto para cada um de nós. Como assim? A partir do momento que nós nos tornamos conhecedores da doutrina espírita, das informações de Jesus, das verdades espirituais, nós nos tornamos responsáveis, porque passamos a saber o que é certo e o que é errado. Então Jesus disse isso. Nós, até aquele momento que não sabemos, que não conhecemos, nós não temos culpa, não temos responsabilidade, por assim dizer. Mas a partir do momento que eu sei, esse conhecimento me torna
responsável por aquilo que eu aprendi. Então eu não posso alegar não saber. Eu não posso me esconder atrás de uma pretensa ignorância se eu sei. Então eu não posso alegar que não sabia, por exemplo, em relação ao perdão, o poder que o perdão possui. Porque eu li, eu escutei, eu aprendi. Não vou praticar porque não quero, mas eu sei que é necessário. Então é por aí. Então tudo que nós sabemos, que nós ouvimos, a partir do momento do instante que eu leio, que eu escutei, eu li, eu sou responsável por esse conhecimento. Então, a partir desse momento, se eu fizer contrário, se eu agir de forma contrária, eu vou estar duplamente culpado. Culpado porque errei e culpado porque sabia que era errado. Então, isso não é para assustar não, mas é para advertir cada um de nós que a partir desse instante, vocês, nós estamos aqui participando dessa reunião, desse momento de reflexão, temos que ter essa ideia, essa certeza. Passo a ser responsável por esses conhecimentos. E aí, o que acontece? Acontece que muitos de nós estamos pecando por omissão. Como dizia Richard Simonetti, a omissão dos bons. Então, a omissão mais grave que existe nesse planeta não é a omissão daquela pessoa que é covarde, a omissão da pessoa que é corrupta, que está ali agindo de forma inescrupulosa nas suas atitudes. A omissão mais perigosa, mais grave, é aquela que é executada pelas pessoas boas, as pessoas de boa intenção. A pessoa tem boa intenção, mas aí aquela pessoa não toma atitude. Adiantou ter boa intenção? O mal, a pessoa que é maldosa, a pessoa que ela não tem escrúpulo, ela não quer saber se vai dar certo ou não, ela vai e faz. Então por isso ainda o mal aqui nesse planeta tem vantagens. Por isso ainda o mal prevalece, ele está em evidência aqui nesse planeta. Porque as pessoas que querem o poder, não importa como, elas simplesmente fazem. Elas não ficam ali perdendo tempo achando que talvez não dê certo, que talvez não é o momento, não seja o momento. Então nós todos que temos algum tipo de intenção positiva, ficamos cheios de protocolo, cheios de para que isso? Não sei. Fulano, você não quer não fazer tal coisa? Eu não sei se vai dar certo, não sei se vai ser ofensivo para alguém, se já é o momento de fazer, e não faz. Vai adiando, protelando, e aquela atitude que seria muito boa, muito positiva, é deixada de lado. E a oportunidade de ajudar é deixada de lado. E a chance de ser útil fica de lado. Então, muita gente tem intenções positivas, muitas intenções muito boas, de ajudar, de cooperar com o desenvolvimento da sociedade, do bairro, da rua, do estado, enfim. Mas não faz. Tem boas ideias, tem boas intenções, é inteligente, é uma pessoa boa, mas não faz. Então, Kardec diz isso, não adianta não fazer o mal. Eu não faço mal a ninguém, eu não machuco ninguém. O importante é fazer o bem. Não fazer o mal não significa fazer o bem. Então, é necessário fazer o bem. Porque senão vamos entrar no rol daquelas pessoas que não fazem nada, nem faz o bem, nem faz o mal. Então, adianta eu estar no mundo sem fazer nada, eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem a ninguém. Adianta? Então, eu estou nesse mundo só flutuando, só aprendendo, só acumulando. Tem uma passagem, tem um episódio, uma crônica de Humberto de Campos, que diz assim: 2 amigos muito íntimos conviviam um com o outro assim, como irmãos. Cresceram juntos, enfim, estudaram juntos, aquela coisa toda. Um deles desencarna e o outro continua por aqui. O que continuou encarnado era espírita, mas nunca disse para ninguém que era. Ele deixava para ele mesmo, ele guardava os conhecimentos espirituais somente para ele. Então ele conhecia, ele lia e tal, mas ele não dizia para ninguém. Certo dia ele estava em casa, estudando na sala, lendo lá um livro espírita, quando o amigo se materializa na frente dele.
se manifesta na frente dele, o desencarnado. Aí ele olhou assim um amigo ali se materializando e ele ficou admirado e alegre, porque estava com saudade do amigo. O amigo se aproximou dele e falou assim: fulano, você sabia que as pessoas depois da morte continuam vivas? Eu sabia, eu sempre fui espírita, há muitos anos, li a codificação, li todas as coisas. Ah, você então leu tudo sobre espiritismo? Li. Você conhecia tudo sobre espiritismo? Conhecia. E ele foi se aproximando do amigo. Você sabia também que as pessoas depois da morte, elas vão continuar sofrendo o que sofriam, vão precisar de ajuda, tudo mais isso, trabalho. Claro, essa existência no mundo espiritual eu conheço há muito tempo. E aí um amigo deu mais um passo em direção ao outro. Quando ficou bem perto do amigo, então fez a seguinte pergunta: se você sabia tudo isso, por que você nunca me disse nada? E esvaneceu, né? Desapareceu da visão do amigo. O amigo despertou chocado, extremamente arrependido. Por quê? Porque ao longo da vida ele se preparou, ele leu, estudou, mas nunca repassou isso para as pessoas, nunca divulgou. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai pregar na rua, converter as pessoas para o espiritismo, ficar ali no pé das pessoas. Não é isso não, não é isso. O espiritismo não é proselitista, ou seja, não faz adeptos, não tem intenção de fazer adepto. Se a pessoa se converte, se a pessoa se aproxima, é por conta própria, não é por insistência de ninguém. Pelo menos é o que Kardec sempre preconizou. Então, esse amigo se queixou do outro porque ele se viu no mundo espiritual privado dos conhecimentos básicos que o amigo tinha, que o amigo possuía, mas nunca deu para ele. E ele se viu ali na situação que, se tivesse aquele conhecimento que o amigo tem, tinha, ele não estava passando, talvez não passasse por aquilo. Talvez tivesse vivido de forma melhor, tivesse se aliviado das falhas e defeitos de forma mais autêntica. Então, muitas coisas podiam ter mudado na vida dele com o conhecimento que o amigo tinha, mas não passou para ele. Então, essa crônica, essa história, eu reconheço como muito significativa, muito oportuna para as nossas reflexões em torno do texto de Emmanuel. Ou seja, nós estamos no centro com um propósito que é evoluir, nos melhorar. E isso inclui a propagação desse conhecimento, principalmente pela atitude. Que nós sejamos reconhecidos como espíritas, como cristãos, como seguidores de Jesus, não porque andamos com camisetas estilizadas, camisas que estão estampando 100% Jesus, 100% espírita, 100% Kardec, I love Kardec, enfim. Não. Que eu seja reconhecido como espírita, como seguidor de Jesus, pela minha atitude, por aquilo que eu falo, como eu reajo com as coisas. Aí as pessoas vão dizer: ah, você é espírita, né? Mas vão reconhecer porque vão ver que a minha ação, a minha atitude é espírita. A minha maneira de agir, de falar, é espírita. E não nos enganemos. A única forma autêntica de mostrarmos quem somos é por aquilo que fazemos. Porque muitas coisas a gente pode falar da boca para fora. Tem pessoa que fala bem, é culto, tem fluidez naquilo que fala de forma, né, fluida, mas não agrega ao que fala aquilo que faz, não junta a atitude com palavra, sentimento com atitude. Então, tem um pensamento de Gandhi sobre a felicidade, que é assim: a felicidade é fazer, né, falar o que pensa, fazer o que fala. Então, quando a gente atinge essa harmonia entre essas três dimensões, pensamento, palavra e atitude, aí significa que somos felizes.
Então a felicidade é a harmonia entre essas três coisas. De outra forma, realmente não somos felizes. Pensamos uma coisa, falamos outra e agimos por uma terceira via. Então, muita gente tem vivido assim. E essa divisão, esse fracionamento daquilo que nós estamos pensando, falando e agindo, faz com que nós próprios, nessa confusão, nos tornemos desconhecidos para nós mesmos. Lembrando a frase lá, conhece-te a ti mesmo. A frase lá, né, em Delfos, na Grécia, que estava escrito lá, a sabedoria lá, que conhece-te a ti mesmo, na entrada lá de Delfos. Então, essa frase é muito importante. O conhecer a si mesmo é o primeiro passo para que nós possamos ter visão mais clara do que temos que corrigir, do que temos que melhorar. Não adianta eu estar focando nos erros do outro, nas falhas do outro, naquilo que o outro precisa melhorar, naquilo que o outro precisa aprimorar. Não adianta. Eu tenho que ter foco e esforço, investir esforços naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu sou responsável. Eu não sou responsável pelos outros. Ninguém é responsável por outra pessoa. Cada um tem a sua própria responsabilidade. Estamos nos aproximando da conclusão do nosso pensamento e agora entramos nos 2 parágrafos finais do texto de Emmanuel, que tratam justamente de combinar aquilo que ele leu, aquilo que ele escreveu a partir de Lucas, lá o trecho de Jesus, e aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui no mundo. Veja mesmo, já falamos aqui em outras ocasiões, e se for repetitivo, perdão, mas existe um grande contraste, uma grande diferença entre o mundo de um modo geral, e os ambientes religiosos. O Brasil é, de fato, um país maciçamente religioso. Segundo o censo do IBGE, a grande maioria, 98% da população tem religião. Seja cristã, seja não cristã, católica, evangélica, espírita, da Umbanda, o budismo, o judaísmo. Então, mas de uma maneira geral, maciçamente, 98% tem religião. Contudo, o ambiente social revela um contraste muito grande entre o mundo que Jesus pregou, os princípios que Jesus pregou, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de cada religião. Não há nenhuma religião que pregue a desunião, o egoísmo, a ofensa, a agressividade. Se alguém, em nome da religião, está cometendo violência, é uma má interpretação. Na verdade, uma interpretação infeliz daquilo que está sendo orientado naquela doutrina, seja ela qual for. Não vamos entrar aqui em nenhum detalhe desnecessário e nem vamos julgar a religião de ninguém, vamos falar da nossa. Então, existe uma flagrante diferença, grave diferença, entre o ambiente social, entre aquilo que vivemos na sociedade. Mas, se o ambiente social é tão diferente, tão diverso daquilo que está no centro, depois daquele assim seja do final da reunião, depois daquela reunião de evangelho, reunião mediúnica, reunião seja ela qual for, por que depois que atravessamos as portas do centro, saímos do centro e nos dirigimos para casa, para o trabalho, para a faculdade, para a escola, enfim, para a convivência na sociedade, nós não estamos passando para a sociedade a influência do centro. Nós não estamos migrando para a sociedade os elementos que nós recebemos do centro, as informações, o conhecimento,
a orientação de como se posicionar, de como se comportar, de como reagir, de como falar com as pessoas, como proceder ou reagir diante de uma situação incômoda, de uma situação que convida aquela pessoa a ser violenta, a ser impaciente, a ser intolerante, enfim. E existe aí uma razão que, infelizmente, é a única resposta. E a resposta é porque não queremos. Essa é a pior resposta, é a mais sincera, é a pior e a mais desagradável de reconhecer. Ou seja, só falta querer. O mundo só vai se transformar quando católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, enfim, quando os participantes, os integrantes das religiões resolverem levar as suas religiões para a rua, as suas religiões para casa, para o trabalho, para o ônibus, para o metrô, para o supermercado, para o banco, para onde for. De uma tal maneira que o mundo vai passar a ser diferente. Porque aquilo que as pessoas estão recebendo lá em suas religiões, aquilo que as pessoas estão recebendo nos seus templos, nos seus terreiros, nas suas igrejas e, enfim, nos centros espíritas, vocês vão ouvir, vez ou outra, aqui algum latidinho, porque os meus bebês estão aqui soltos, eu estou fazendo esse áudio na minha casa, então, vez ou outra tem um som aí meio estranho, mas desconsiderem que faz parte apenas do ao vivo, eu estou gravando ao vivo. Então, veja só, muitos de nós estamos vivendo aqui uma vida não completa. Então, o espírita que não pratica o espiritismo, o espírita que não realiza no seu dia a dia, que não se comporta no seu dia a dia como espírita, ele está acumulando dívidas de consciência que, cá entre nós, não vai ser coisa muito agradável de reconhecer depois. Como diz lá na trova que tanto Chico Xavier gostava de repetir, que lá no além, depois da morte, a vida, no mundo espiritual, a maior agonia, a dor que mais angustia, é a dor de não ter feito todo o bem que se podia. Então, essa trovazinha que ele gostava de repetir era uma advertência muito séria, muito grave para aquelas pessoas que estavam em torno dele. Ele, como um médium bastante sensível, extremamente dedicado à divulgação do espiritismo, muito consciente da sua posição aqui na Terra, do seu compromisso, da sua responsabilidade. Então ele dizia para os outros: olha, tome cuidado, porque lá no mundo espiritual, e ele tinha mais presença no mundo espiritual do que aqui, ele vivia mais lá do que aqui, pela sua mediunidade extremamente sensível. Então ele dizia isso, ele via isso. Pessoas extremamente arrependidas, porque estavam ali no mundo espiritual, depois do desencarne, e estavam recebendo e percebendo todo o tempo perdido com coisas que não levaram a nada, com coisas estranhas aos propósitos reais de suas vidas. O propósito era evolução, era se melhorar, era perdoar, compreender, tolerar, ser humilde. E nada disso foi feito. As pessoas investiram, aplicaram suas energias em coisas acessórias, muito preocupadas com dinheiro, muito preocupadas com o título acadêmico, muito preocupadas com posição social, com nomes, com títulos, com cargos, com concursos, com conforto físico, enfim, com carro novo, casa nova, viagens, tudo menos o que era realmente importante: ser melhor, ser mais calmo,
tolerante, fazer mais pelos outros, servir, ajudar, distribuir. Coisas simples, porque Jesus não veio trazer nenhuma tarefa complexa, nenhum desafio impossível de ser resolvido, porque senão seria um contrassenso Jesus ter trazido alguma coisa que no final seria impossível fazer. Então, por que ele veio? Se só ele podia fazer. Então, ele veio trazer seu exemplo de coisas que todos nós somos capazes de realizar. Ele não propôs nada, em nenhum ponto do seu ensinamento, como a doutrina espírita, em nenhum momento a doutrina. Então, todos nós recebemos essas tarefas de Jesus, essas propostas de Jesus, e somos responsáveis por elas. Olha, a partir desse princípio, que nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, por aquilo que abraçamos, então nós nos tornamos responsáveis pela divulgação da doutrina, pela divulgação do Espiritismo. E essa divulgação, ela tem que ser feita pela nossa atitude. E essa atitude renovada, essa atitude diferente, é que vai modificar o mundo, é que vai transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo onde nós poderemos viver em paz. Tanto a pessoa almeja, tanto a humanidade almeja a paz, fazem campanha sobre a paz, sobre passeata da paz, congressos sobre a paz, eventos sobre a paz e reuniões as mais diversas, ecumênicas, espíritas, católicas, enfim, pela paz. Mas a paz pode ser conquistada com a modificação de nossas atitudes. Imaginemos se as 8 bilhões de almas que estão aqui nesse planeta, essas almas decidissem querer fazer o bem, decidissem querer modificar-se, querer melhorar-se. Seriam 8 bilhões de pessoas lutando pela paz. De fato, a paz iria acontecer. A paz, de fato, iria se confirmar, se concretizar. Deixaria a pauta dos sonhadores, dos poetas, deixaria as páginas dos livros e seriam manifestações, materializações no dia a dia. Seriam consequências naturais, se quisermos. Tudo vai rodar em toda a nossa vontade. E é isso que nos responsabiliza. Não é só o fato da gente não fazer, é o fato de não querer fazer. Por quê? Ninguém vai ser culpado nem responsabilizado por aquilo que não pode fazer. Ninguém vai ficar sendo cobrado lá no mundo espiritual porque não promoveu a paz entre Rússia e Ucrânia. Então a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Isso é fato. Podemos intervir? Diretamente não. Eu posso fazer orações, eu posso fazer uma campanha na internet, eu posso fazer coisas periféricas. Mas chegar lá no front de batalha, lá no miolo lá, onde está a Rússia e a Ucrânia metendo bomba um no outro. Eu não posso chegar lá e intervir. Parou com a guerra? Não posso. Sou culpado disso? Não. Porque a responsabilidade maior de promover o cessar-fogo depende dos líderes que estão lá, brigando um com o outro. Principalmente os russos. Principalmente, que começou a coisa. Então depende deles. A eficiência do que eles podem decidir é muito maior daquilo que eu posso. Contudo, eu posso fazer alguma coisa. Vai surtir algum efeito lá na frente. Todos orassem pela paz, todos vibrassem pela paz, as coisas se modificariam. Bom, isso é com o tempo. Então, cada um é responsável por aquilo que pode ser feito. Não é aquilo que é um desafio de mudar a humanidade, não. Ninguém nasceu aqui para mudar a Terra, mudar o planeta, não. Nasceu para se melhorar. Nasceu para tornar-se melhor. Esse foi o desafio básico número 1.
de cada um de nós. O que fizermos a mais que isso é lucro. Maravilha. É ponto para a próxima encarnação. Estamos agora chegando no finalzinho. Um tema muito, muito bom de falar. Teremos mais coisas, mas o tempo não dá, não permite. Vamos deixar para a próxima oportunidade. Então, agradeço de coração. Convido a todos e todas que estão aí nos ouvindo a seguir o canal Semente Espírita, a visitar o canal no YouTube, o canal no Instagram, a ouvir nossos podcasts que estão lá nas plataformas, vários, Spotify, Globoplay, Google Play, enfim, nós no Anchor, nós estamos presentes em cada uma dessas plataformas. É só chegar lá, botar lá canal Semente Espírita, vocês vão ter vários textos que vão estar sendo atualizados ainda esse ano, a partir do meio do ano para frente. Acredito que novos episódios do podcast vão chegar, como novos trabalhos que o canal vai apresentar também. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. É sempre muito bom estar presente no SELEC, seja de uma forma ou de outra. É muito gratificante fazer parte da construção dessa casa espírita tão lutadora, tão trabalhadora, de pessoas tão boas e que estão aí se esforçando por um mundo melhor, com certeza. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir.